Bom dia, Débora, Bom tudo bom? dia, tudo bem? Bom dia você que está assistindo a gente aí. Bom dia. Vou começar fazendo uma série de perguntas para você a respeito da sua trajetória acadêmica e profissional. E então, para inaugurar já, eu vou perguntar, homenageando os 25 anos da Fisioterapia São Camilo, você escolheu a Faculdade São Camilo por algum motivo em particular? Bom, eu escolhi a São Camilo, na verdade, porque eu tinha uma conhecida próxima à minha família, uma amiga da minha irmã, que estava para se formar em fisio aqui na São Camilo, né? A gente teve alguns encontros, né? E aí a gente conversou sobre, porque eu já vinha pensando em fazer fisioterapia. E ela falou que aqui era uma faculdade incrível, que ela estava gostando, enfim. E aí eu falei, bom, vou prestar o vestibular, quem sabe, né? Acabei prestando o vestibular em algumas outras universidades, mas basicamente foi a São Camilo, eu vim direto, assim, depois que ela indicou, fiz o vestibular e acabei entrando. Então, na verdade, foi por indicação, assim, que eu conheci a São Camilo. Ah, entendi. E durante a sua trajetória, os anos da graduação, teve alguns momentos, com certeza tiveram momentos marcantes, mas você pode citar algum deles? Alguma coisa que te motivou a seguir a carreira que você tem agora? Tem vários. Na verdade, assim, a fisioterapia veio para mim porque eu jogava vôlei na época. Fui atleta federada há muitos anos e aí eu escolhi a fisio por conta disso, pensando em seguir a carreira esportiva, né? E aí, a partir do momento que eu prestei o vestibular aqui da São Camilo, e eu fiz o vestibular voltada de viagem de formatura, né? Na minha época era Porto Seguro, né? Hoje em dia eu não sei se ainda é Porto Seguro, mas eu vim, ainda era. fiz a prova do vestibular cheia de tatuagem no braço, falei, não vou passar nunca, né? Enfim. E aí acabei prestando, entrei, e aí foi uma grande surpresa, porque naquela época eu não tinha muito conhecimento do que era fisioterapia, né? Eu pensava na fisioterapia na parte do esporte, né? Que era o meu dia a dia, né? Eu era atleta, treinava todos os dias, e aí quando alguém se machucava, fazia fisio, ou a gente fazia sempre fisio preventiva, então a minha visão era ali fisio no esporte. E aí quando eu comecei o curso, eu descobri que eu ia ter aula de anatomia. Imagina, eu nunca pensei que eu ia ter aula de anatomia, olha a cabeça, né? Na época a gente achava que ia ser, não, é o esporte, tudo. Não, vi minha grade, é a anatomia. Eu falei, tá bom, vamos para a aula de anatomia. Chegando na aula de anatomia, todo mundo nervoso, a gente olha da janelinha, como se fosse um rosto ali, a gente vai ter que ver cadáver, e aí todo mundo em choque, desespero, e aí a gente viu que, na verdade, a gente estava vendo um boneco da janela, era só um boneco que era usado nas aulas, enfim. Mas aí quando a gente teve o primeiro contato, realmente, né, com as peças, com os cadáveres, nas aulas de anatomia, foi bem difícil no começo, porque a gente ficou muito impactado, eu fiquei muito impactada, mas aí depois, na primeira, segunda aula, a gente já se acostumou, e assim, foi muito engraçado na época, porque eu não tinha essa noção, né? Não esperava que ia ter contato com os cadáveres, enfim, mas foi uma delícia. Depois eu me apaixonei por anatomia, virei monitora de anatomia todos os anos que eu estudei aqui, então foi uma grande surpresa boa, né? Mas a minha turma de faculdade foi o último ano, que foram 4 anos de formação. Logo depois que eu me formei, o curso virou para 5 anos, né? Então, ao longo desses 4 anos aí era uma surpresa boa atrás da outra, porque eu descobri a fisioterapia, o que ela realmente fazia aqui, e foi muito encantador, tanto que eu acabei mudando de área. A gente pode falar disso mais para frente, mas acabei descobrindo que a fisioterapia não era só no esporte, né? Então, eu sou muito grata em falar dos meus anos de faculdade, porque eles foram uma delícia. Teve algum professor em específico que você se envolveu mais, ele te direcionou mais, assim, você tem um carinho especial por esse professor? Tenho alguns deles ainda estão aqui na instituição, né? Ao longo do curso, né, que eu fui descobrindo as especialidades, as matérias, a gente vai se identificando, né, com algum professor ou outro, acho que isso é natural. E eu comecei a descobrir a área hospitalar, né, na faculdade, que eu também não fazia ideia que existia, descobri tudo aqui. E aí me aproximei muito da professora Patrícia, da professora Janete, que acho que estão aqui ainda, mas acabei de vê-las ali no auditório. Professora Joyce, o professor Tiago, que acho que o Tiago é o único que não está mais aqui, né, na instituição, mas eles sempre puxavam muita sardinha para a área da respiratória, para a área hospitalar.
E aí eles cativavam muito, prendiam muito a gente durante as aulas, então eles me marcaram até hoje. Tanto que assim, a gente tem muito contato ainda, essas oportunidades profissionais, a gente está sempre se falando, indicando. Então são professores que eu levei para a minha vida, assim, que eu tenho como referência até hoje. Né? Então, são laços que a gente cria. Né? Eu tenho muitas memórias boas, tudo que eu aprendi, cresci durante a faculdade foi indo atrás deles. Assim. Então, eles são muito especiais para mim. Eu acho muito bonito, porque eu comecei a fazer a faculdade numa outra faculdade, depois eu peguei transferência para São Camilo. Eu acredito, vendo os laços que os alunos, os egressos têm ainda com os professores, e a forma que os professores tratam a gente com tanto carinho, é uma coisa muito peculiar, assim, sabe? Você vê muitas coisas assim na São Camilo. Mas, voltando, como que foi a transição da faculdade, da graduação, para o mercado de trabalho? O primeiro cenário, o impacto que você teve saindo como graduanda da Faculdade de São Camilo? Foi uma fase muito boa, muito difícil também ao mesmo tempo. Era uma fase de muitas expectativas, a gente era muito ansioso assim, em saber como que a gente ia, né, como que esse mercado de trabalho ia receber a gente, como que a gente ia acessar, né, as oportunidades. Mas a São Camilo preparou a gente de uma forma assim, excelente, a gente não teve nenhuma dificuldade, pelo menos toda a minha turma, quando se formou, conseguiu oportunidades boas no mercado. No último ano, que foi o ano de estágio, né, que a gente estava ali já se direcionando para a área que a gente ia se especializar, a gente seguia muito o conselho desses professores, a gente sabia que a gente tinha que já logo procurar uma pós-graduação, uma residência, principalmente acho que em todas, na verdade, não só na área hospitalar, que foi a área que eu segui, mas acho que todas as áreas da FIS a gente tem que se especializar, né? É muito difícil a gente sair da faculdade já ir para o mercado conseguir uma boa oportunidade, né? A gente precisa de uma pós-graduação, então a gente já saiu consciente de que ia ter que prestar essas provas, então no finalzinho da faculdade a gente já estava inscrito em praticamente todas as provas de residência, de pós-graduação que a gente, né, achava que valia a pena ali para cada um, para a sua área. Então a gente terminou o curso já a grande maioria dos alunos já estava aprovado em alguma pós-graduação, né? Então isso foi muito legal. A gente saiu já praticamente todo mundo encaminhado. Porque uma vez que você entra em alguma pós-graduação, algum aprimoramento, alguma residência, você já está praticamente encaminhado. Né? Nos grandes hospitais, as grandes instituições que recebem esses alunos pós-graduandos, eles já, se você, né, desempenha um bom papel, eles já te garantem um emprego depois quando você termina. Então, para mim, particularmente, foi assim. Eu terminei a faculdade já com as provas de residência e aprimoramentos nos locais que eu gostaria de fazer. E tive a felicidade de passar em todos os que eu me inscrevi. Então, eu saí muito preparada, né, pro mercado. Então, eu pude escolher a que eu quis fazer, porque eu, né, tive a felicidade de passar em todas, mas aí eu escolhi a residência, porque era uma pós-graduação mais completa, né? Todo mundo me deu esse conselho de seguir para a área da residência, que você ia ter uma formação mais completa, enfim. Então, terminei a faculdade já encaminhada praticamente. E a respeito dessa preparação que vocês fizeram, a maioria das pessoas prestaram essas provas para as especializações que você comentou. Os alunos do seu ano, a maioria fez a prova somente com a formação da São Camilo? Ou você viu uma parcela dos alunos sentindo necessidade, real ou não, de fazer aqueles cursinhos preparatórios extracurriculares que aí se preparam para essas provas de especialização? Eu acho que da minha turma ninguém fez. Eu acho que, se eu não me engano, aqui já tem um tempinho, eu vou fazer 10 anos de formada, né? Não, é tempinho, quando a gente põe no papel, eu falo, caraca, já são 10 anos. São 8, quase 10. Eu acho que eu e as minhas amigas mais próximas, a gente chegou a fazer um curso de uma outra empresa que era um preparatório para as provas de residência, mas era como se fosse um resumão, assim. Mas não porque a gente se sentia despreparada, mas era só para dar um a mais, assim, para a gente ter tudo mais fresco na cabeça, enfim, pela grade do curso a gente achou que valia a pena relembrar, enfim. Então a gente fez mas era um mini curso, coisa de um final de semana, não era nada muito mas eu acredito que a maioria de nós saímos muito preparados. Acho que ninguém precisou fazer cursos muito longos ou demorou muito para conseguir passar em alguma prova, ou enfim.
eu acho que todo mundo saiu muito bem preparado. A São Camilo assim, foi muito completa em relação a isso. O nosso ano de estágio foi incrível, foi muito rico. É óbvio que tem aquele frio na barriga, que o mercado de trabalho, que a pós-graduação é outro cenário, não é mais vida de graduando, é totalmente diferente, mas a gente sai com uma base muito boa, né? E a gente percebe isso em comparação a pessoas, alunos, né, de outras instituições, né? Esse diferencial São Camilo, né, que é tão falado, ele é real, né? E isso não dá para a gente discutir muito, é real, eu sou prova disso, as minhas colegas também, então a gente saiu muito preparada. Teve algum conhecimento que você adquiriu na faculdade, mas você sentiu dificuldade para aplicar na prática no mercado de trabalho? Eu acho que talvez a prática em si, assim, eu acho que a gente teve um ano de estágio muito rico, que a gente colocou a mão na massa. Tem muita instituição que às vezes não tem nem tantas horas práticas assim. A gente teve bastante hora prática. Mas eu acho que quando a gente começa a realmente trabalhar, e na residência, por exemplo, que a gente colocava muito mais a mão na massa, a gente sente dificuldade no começo, mas acho que isso é natural. Eu acho que não foi por falta de prática daqui ou de conhecimento daqui. A gente sai com o conhecimento teórico muito bom, mas a prática eu acho que é inevitável. Assim, a gente só ganha quando a gente vai no dia a dia ali trabalhando, quando a gente faz todo dia aquela coisa. Mas acho que veio muito rápido isso, assim, pelo menos para mim. Eu tive muita dificuldade no começo do estágio, que foi ali realmente o primeiro contato, mas eu acho que depois, quando a gente começa a trabalhar e a pôr a mão na massa mesmo, isso vem muito mais natural. E você estabelece alguma relação entre a sua faculdade de origem com as suas conquistas profissionais ainda hoje? Com certeza. Para onde eu vou, assim, eu carrego o nome São Camilo comigo sempre. Faço questão de colocar, eu já tive a oportunidade de dar algumas aulas aqui na casa mesmo, em outros lugares, palestras, enfim. E eu sempre carrego o nome São Camilo comigo, porque eu acho que ele é a base, assim, da minha formação. Então, para onde eu vou, eu carrego o nome São Camilo. Tenho muito orgulho de falar que eu sou formada na São Camilo, que eu ainda acredito muito nesse diferencial. Então, para onde eu vou, eu falo que eu me formei aqui. Não, é ótimo. Eu adoro a São Camilo. Vinda de outra faculdade, né, uma aluna de transferência externa, eu aprecio muito também, dou muito valor. Você dá para ver a diferença, né? Dá para ver a diferença, você fica por isso que tem tanto conceito em mercado e tudo mais. Sim. Aliando os seus conhecimentos de 8 anos de formada e pensando nos diversos semestres da graduação, porque agora são 10, né? Já é 5 anos de graduação. Você teria algum conselho para dar visando, por exemplo, uma coisa que você pensou, puxa, alguém podia ter me contado isso, me preparado, mas eu tive que aprender sozinha, ninguém me contou esse caminho das pedras. Tem algum conselho nesse sentido que você poderia fornecer para a gente? Eu acho que o principal conselho que ninguém me falou na época, que talvez eu acho que hoje é importante a gente saber e ter a consciência disso, seria a parte financeira. Eu acho que quando a gente escolhe fazer fisioterapia, a gente escolhe porque a gente quer ajudar as pessoas, porque a gente acha uma profissão bonita, porque a gente gosta, mas ninguém conta a parte financeira. Eu acho que, infelizmente, a saúde no Brasil, os profissionais da saúde aqui no nosso país, eles não são tão valorizados quanto a gente gostaria e merecia, né? Não estou dizendo que não dá para viver sendo físio, não é isso. Eu vivo muito bem, pago minhas contas, tenho todos os meus privilégios graças ao meu trabalho. A fisioterapia me deu tudo que eu conquistei. Mas se alguém tivesse me falado no começo, olha, no começo não é fácil, as primeiras oportunidades não vão te pagar o salário, né, que você merece ou que eventualmente dá para você viver bem sozinho, né? Eu acho que, claro que cada um tem o seu contexto, né? Tem gente que mora ainda com os pais, tem gente que vai morar sozinho, tem gente que é casado, tem gente que não é. Mas eu acho que esse conselho da parte financeira, eu acho que é interessante o aluno já ter consciência desde quando ele escolhe o curso, né? Porque às vezes ele pode escolher o curso achando que ele vai ser milionário e não é bem assim. Ou então acha que tem uma visão que é de um jeito e às vezes é de outro, né? A gente, dependendo da área que você for trabalhar, o reconhecimento financeiro ele demora um pouco para vir, né? Eu posso falar mais pela área hospitalar, que foi a área que eu segui. Então, a gente tem muitos hospitais hoje em dia, falando mais especificamente aqui de São Paulo, né? Que é da onde eu sou.
que eles pagam, assim, falando a real, muito mal, sabe, o profissional. Então, a gente tem que ter a consciência de que não é um mar de rosas, né? Infelizmente, porque a gente merecia um salário mais justo, né? A gente tem a luta aí do nosso piso salarial de aumentar, mas eu acho que essa consciência da parte financeira é muito importante a gente ter desde o começo, porque na época, né, 8 anos atrás, quando eu escolhi físio, eu não fazia ideia do quanto um físio ia ganhar. E eu fiquei sem saber quanto ia ganhar até durante os anos da faculdade. A gente não teve uma matéria sobre isso. Quanto um físio ganha? Eu fui descobrir depois. Né? Então, eu acho que é bacana a gente ter essa consciência de mais ou menos onde que a gente vai estar no começo. Óbvio que a gente sempre pode crescer e deve crescer, e a gente tem tudo para isso, porque o aluno de São Camilo, ele se forma bem, então ele vai conseguir as melhores pós-graduações, ele vai se especializar bem, ele vai ter bons empregos, mas às vezes esse retorno financeiro demora um pouco para vir, né? Então, acho que esse é um conselho legal, assim, estude, né, quanto ganha, quanto paga, valor de plantão, valor de hora. Porque acho que isso é importante, né? Hoje em dia tá tudo tão caro, tudo tão difícil, né? A gente sofre para pagar as contas, não tá fácil para ninguém. Tá caro. Então, eu acho que é importante a gente ter pelo menos essa visão, né? Não tô falando para ninguém desistir, não é isso. Viu, gente? Não desistam da físio. Físio é lindo, viu? Não, eu só acho que a gente precisa também estudar essa parte, conhecer quanto ganha, quanto paga, né? Ou outra área, vamos supor, o meu sonho é abrir uma clínica, é trabalhar com reabilitação ortopédica, pilates. Não sei, tem tantas áreas da físio, né? Área de estética. Quanto será que está ganhando um físio nessa área? Então, eu acho que é legal, fica um conselho aí para os alunos estudarem quanto que, né, que está recebendo. Não, e até ir atrás, e num quesito de ir atrás durante a graduação, porque eu não sei você, mas no começo da graduação todo mundo cai de paraquedas, Isso, várias pessoas exatamente. de 17 anos, você acha que você sabe de tudo, Exato. E aí fala, mas você vai ganhar pouco, não importa, porque é por amor, é por não sei amor, o quê. Exato. Fala, mas amor não paga boleto, amor não né? paga boleto, então a gente tem que levar em consideração essa parte também. E na época a gente é muito novo, como você falou, eu não sabia nem que eu ia ter aula de anatomia, então você tá pensando em quanto você vai ganhar? Não tá. Você fica, não, tudo bem, vai ser lindo, eu vou casar, eu vou ganhar o suficiente para eu sustentar o meu hobby, você acha que é tudo amor, não é, né? Exatamente. Qual foi um momento mais desafiador na sua carreira até hoje? Eu acho que a residência foi muito desafiadora, foi um choque, assim, entender que a residência era realmente colocar a mão na massa, porque a gente sai formado, mas você fica meio ali, meu Deus, sou fisioterapeuta, o que eu faço agora? E é o seu crefito agora, né? É o meu crefito, é o paciente, eu tenho que atender, mas eu não sei atender, eu nunca atendi de verdade um paciente, é a minha responsabilidade. Então, essa transição ali de início da residência foi bem difícil, foi bem desafiadora, porque você está se entendendo ainda como pessoa, né? Você não é mais você ainda é aluna, mas você não é mais uma aluna de faculdade, né? E aí você vai percebendo que os plantões são super pesados, porque os pacientes estão lá. Eu fiz a minha residência no Hospital São Paulo, né? Pela Unifesp. Intenso. Então, o Hospital São Paulo, aquela UTI enorme, os pacientes graves, complexos, e você tem que atender, é você e ali um preceptor, e às vezes é isso, você tem que atender, os pacientes precisam de atendimento. Então, eu lembro até hoje, assim, a sensação quando eu pisei naquela UTI a primeira vez, que você fica, meu Deus, aonde eu tô? O que eu estou fazendo aqui? Você quer sair correndo, aquele frio na barriga, na espinha, que você fala, lascou, né? Então, esses primeiros dias foram muito desafiadores. Até você entender a rotina, até você se entender, saber lidar com o paciente, você realmente fazer um atendimento e levar em consideração que ali é uma pessoa que está precisando de você, em situação crítica, foi muito desafiador. Mas eu acho que depois do primeiro mês, você já vai começando a se adaptar, pegando a rotina. E aí, ao longo do primeiro ano, né, vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai ganhando confiança e aí vai ficando mais tranquilo. Mas eu acho que foi muito desafiador essa transição ali da faculdade para a pós, pelo menos para mim. Teve gente que lidou de forma mais tranquila, mas eu acho que, no geral, os residentes, os R1, né, que a gente fala, eles são muito nervosos, ansiosos, têm um pouco de medo. Mas é compreensível, né? Mas aí depois vai melhorando. É uma coisa que a minha professora orientadora do TCC, a Joyce, ela sempre comenta. Ela falou assim, a gente tenta passar para vocês o máximo que a gente consegue aqui, porque daqui a pouco, eu tô no 10º semestre também, né? Tá batendo aí, tá quase. Eu tô agarrando aí, né? Mas ela fala, daqui a pouco é vocês por vocês, vai ser o crefito de vocês. Aí eu fico assim, será que vai, assim? Mas, bom, a última pergunta pra gente encerrar já.
quais são os seus planos e aspirações para o futuro, como na sua vida profissional? Claro. Eu acho que com 8 anos de formada, eu me sinto muito segura hoje profissionalmente, então o conselho que eu te dou é que vai dar, tá? Vai dar tudo certo. Vai dar certo, eu acho que a gente sai daqui preparada, a gente passa por esses momentos difíceis, mas no final dá certo. Né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em vários hospitais aqui de São Paulo, eu consegui atingir a minha meta, que era de estar trabalhando numa das principais instituições ali da América Latina até, enfim. Então, eu estou muito bem colocada hoje no mercado, mas a gente sempre quer mais, né? A gente não pode se acomodar, a gente sempre tem que estar estudando, porque, infelizmente, a área da saúde a gente tem que se atualizar, a gente tem que estar por dentro, a gente tem que participar de congresso, a gente tem que fazer cursos aí para relembrar conhecimento, né? Porque a gente é constante, né? As atualizações, enfim, os avanços, a gente tem que estar por dentro. Mas acho que profissionalmente falando, assim, eu estou muito satisfeita de onde eu cheguei, né? Inclusive hoje, né, a gente sempre pensa, será que eu não posso ter um emprego melhor? Será que não tem um outro local que eu possa trabalhar? Então, eu estou o tempo todo tentando estar o mais completa possível nesse sentido. É óbvio que, paralelo a isso, tem uma vida acontecendo, então, né, acabei de casar, tenho uma casa. Que ótimo! Então, assim, a gente vai administrando isso, né? A vida está acontecendo, a gente tem família, a gente tem amigo, a gente tem momentos de descanso, de lazer. A vida não é só trabalhar, né? Eu acho que a parte profissional é muito importante, mas, ao mesmo tempo em que eu quero, né, evoluir profissionalmente, a minha vida pessoal, ela segue junto. Então, eu acho que eu não sou uma pessoa que coloca a vida profissional como prioridade o tempo todo, né? Eu acho que a pandemia mostrou muito isso. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental, a gente tem que cuidar da nossa família, dos nossos amigos. Então, assim, para mim andam junto, né? Então, eu estou satisfeita profissionalmente e pessoalmente também, então eu acho que isso anda junto, né? Eu acho que trabalhar, estar bem posicionada no mercado de trabalho e evoluir dentro da própria instituição, né? Você ser promovido, você ter, né, outras funções, enfim, eu acho que isso vai vindo conforme você vai se desenvolvendo, né? Aí tem as opções que a gente pode seguir, né? Às vezes pensar num mestrado. Isso aí a vida vai levando, né? Vai te induzindo, mas no momento, né? eu estou bem satisfeita, assim, profissionalmente, onde eu estou colocada, né? Enfim. Eu acho que é isso, estou bem feliz profissionalmente. Não, eu acho esse equilíbrio que você falou, né, do profissional e do social, é uma coisa que ficou muito clara pra gente, ficou muito clara pra mim também na pandemia. E até hoje a gente tá no último semestre da faculdade, em estágio, e aí sobra o final de semana. E no final de semana, eu falo que o final de semana ideal ia ser 3 dias. Um para você socializar, para você recarregar as baterias, o outro para você recarregar a bateria de descanso que você precisa dormir, e um outro para você se preparar para a semana. Que aí você arruma, sei lá, vai fazer marmita, imprime artigo, lê artigo, estuda para discussão, pega aquele caso que você achou mais complicado, e é o mundo ideal. Assim, seria o mundo ideal, com certeza. Eu também acho. Se preparar, né? Eu acho que talvez isso seria perfeito. Só que às vezes a realidade, infelizmente, né, dá uma acelerada, às vezes a gente tem que trabalhar muito final de semana, muito feriado, né, para o profissional da saúde, dependendo da área que você segue, você tem que entender que você não tem mais final de semana, né? Não tem feriado, não tem final de ano. A sua escala fica completamente diferente, né, fica dinâmico, às vezes você tem mais folgas na semana e menos de final de semana. Né? E o começo geralmente é assim, né? Porque a gente precisa da prática, a gente precisa pegar a mão, então a gente vai trabalhar, às vezes não nas condições ideais, né, no começo, mas a ideia é isso, é que ao longo dos anos você vai se estabelecendo, você vai vendo quais são suas prioridades, aonde que, né, qual o emprego que te oferece uma situação mais confortável, que você consiga ter esse equilíbrio, né, vida pessoal e vida profissional. Que é onde eu me encontro agora. Hoje eu consigo, às vezes, escolher, não quero trabalhar aqui porque, né, eu preciso ter uma vida eu também preciso cuidar social, de mim, preciso cuidar de mim, então Exato. Não, esse aqui eu não quero, eu quero esse aqui. Então a gente chega nesse ponto de conseguir, né, escolher, enfim, e levar em consideração outras prioridades, né? Porque quando a gente se forma, a gente quer dinheiro, a gente quer trabalhar, a gente quer dar plantão. Sucesso, eu quero dar Eu falava com as minhas amigas, nossa, eu não vejo a hora de falar que no final de semana eu não vou sair. Eu tô de plantão. Eu estou de plantão. Eu achava chique falar, não posso sair hoje, porque eu estou de plantão. Passou o primeiro plantão, não quero mais, eu quero fora. Eu tô morrendo, socorro. Meu pé tá doendo, eu não aguento mais ficar em pé. Então, no começo é difícil, assim, a gente tem que aceitar, mas são escolhas, né? Não me arrependo. Eu acho que faz parte, né? Me fez quem eu sou hoje.
E o conselho que eu deixo é isso. No começo vai ser difícil, vocês vão ralar pra caramba, mas depois vai valer a pena. É quando tem gás. Se tem que gastar uma hora, estamina, tem que gastar quando é novo. A gente ainda é novo, não tem filho, quer dizer, às vezes tem gente que tem, mas enfim, é isso. A gente tem que se virar e fazer o nosso dinheirinho, fazer nosso caminho, que mais pra frente fica melhor. Bom, a LAFIC, a Liga de Fisioterapia Cardiorrespiratória Hospitalar, a gente fez um presentinho pra você, uma lembrancinha bem simbólica. Ai, vocês são muito fofos. Obrigada. Mas aí tem um chaveirinho da Liga. Tá bom. Obrigada. Então, esse podcast foi feito em homenagem aos 25 anos de fisioterapia São Camilo, do Centro Universitário São Camilo. E a gente fica muito feliz de te receber. Foi uma honra te conhecer. Eu adorei o bate-papo, apesar de curtinho. É muito bom conversar com egressos, pessoas que já estão formadas na nossa faculdade, porque dá um gostinho do que está por vir, né? Principalmente pra mim, que daqui a pouco eu tô tipo assim, nossa, com sou o pezinho eu, lá, lembra né? de mim? É isso. Posso mandar meu currículo? Exato. Não, eu que agradeço, pra mim é sempre um prazer estar aqui, São Camilo tem meu coração. Sempre que tem eventos, aulas, o pessoal me chama, eu falo, eu faço o que for, eu desmarco o plantão, a gente dá um jeito pra estar aqui, porque eu sou muito feliz aqui. Fui muito feliz, é a pessoa que eu sou hoje, então um conselho que eu deixo para os alunos, né? Sigam firme, estudem, né? Porque eu acho que a São Camilo te oferecem vocês para o mercado muito bem preparados. E no final dá tudo certo. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente.